Bem, pessoal, bom dia para vocês. A gente vai ter aqui a resolução das questões de 14 a 20 da nossa primeira lista, que foi mandada para vocês aí durante esse período, tá certo? Bem, então, sem mais delongas, vamos logo começar a resolver. A questão 14, ele está dizendo o seguinte, né, que tem uns jornais que calculam quantidade de pessoas presentes em atos públicos. E sabe-se que a cada metro quadrado ele é ocupado por 4 pessoas. E a pergunta é, qual é a estimativa do número de pessoas presentes numa praça que tem 4.000 metros quadrados? A gente logo percebe aqui que existe uma proporção, né? 1 metro quadrado é ocupado por 4 pessoas. Proporção é uma particularidade da função afim, mais característica é a função linear. Então, eu vou apresentar para vocês aqui duas soluções. A primeira delas seria utilizando a proporção. Eu sei que 1 metro quadrado equivale a 4 pessoas, 2 metros quadrados equivale a 8. Eu quero saber de quantos metros quadrados? De 4.000 metros quadrados. Então, de 1 para 4.000, basta multiplicar por 4.000. Então, eu vou pegar 4 pessoas e multiplicar por quanto também? Por 4.000. Então, 4.000 metros quadrados vai dar um total de 16.000 pessoas. Essa seria a nossa primeira solução, né? A segunda solução seria utilizando modelagem matemática. Quer dizer, eu vou modelar esse meu problema de acordo com uma função linear, né? Eu sei que para eu encontrar a quantidade de pessoas, basta eu pegar quantas pessoas estão por metro quadrado. Então, eu vou ter 4 vezes x, né? Então, eu quero saber qual é a quantidade de pessoas se eu tiver uma área de 4.000 metros quadrados. Então, vai ficar 4 vezes 4.000. Isso vai dar um total de 16.000, que é a mesma resposta, né? Gente, vai dando uma pausa aí. Se tu tiver alguma dúvida, reveja. É muito interessante que você veja tudo, tente fazer antes e depois verifique qual é a solução. Na questão 15, a gente já tem uma questão um pouco mais elaborada, né? Questão de vestibular e ela ainda é subjetiva, né? Discursiva. Um fabricante de bonés opera um custo fixo de R$ 1.200 por mês. Essa informação é muito importante. Custo fixo já te dá uma característica, né? Correspondente a aluguel, seguro e prestação de máquinas. O custo variável por boné é de R$ 2,00, ou seja, cada boné está custando R$ 2,00 e eu ainda tenho uma parcela fixa, né? A um preço unitário, atualmente são comercializadas 1.000 unidades mensalmente a um preço unitário de R$ 5,00, ou seja, cada uma é vendida por R$ 5,00. Devido à concorrência no mercado, será necessário haver uma redução de 30% no preço unitário de venda para manter o seu lucro mensal, de quanto deverá ser o aumento da quantidade vendida. Bem, é sempre importante que você faça por partes as questões. Então, vamos começar coletando as nossas informações. Primeiro, eu tenho uma função custo, que é dado por R$ 2,00 por boné, mais um custo fixo de R$ 1.200. Então, está aqui. Essa C de x é a nossa função custo. R$ 1.200 que é fixo, mais o preço por boné, que é R$ 2,00. E eu tenho uma receita, que é aquilo que eu ganho, né? O preço de cada boné é quanto? É R$ 5,00. Então, a minha receita vai ser R$ 5,00 vezes a quantidade de bonés que eu estou vendendo. Lembrando que isso não é uma informação que está sendo dada no texto, mas você tem que lembrar que lucro, ele nada mais é do que a sua receita, quanto você está ganhando, menos quanto você teve de despesa. Então, é a receita menos o nosso custo. Como seria para eu calcular essa nossa função lucro, né? Ele fala que são comercializadas 1.000 unidades mensalmente, então vamos ver quanto é que ele ganha mensalmente, né? Então, nosso lucro é a nossa receita, que é 5x, menos o custo, que é 1.200 mais 2x. Não pode esquecer o parêntese, tá, gente? Senão a gente acaba cometendo o erro de sinal. O menos, ele vai multiplicar todo mundo do custo, então vai ficar menos 2x menos 1.200. 5x menos 2x vai dar 3x menos 1.200, está aqui. Essa é a nossa função lucro. Quanto será que eu ganho, quanto eu tenho de lucro, se eu vender 1.000 unidades? Então, é 3 vezes 1.000 menos 1.200, que dá R$ 1.800, né, de lucro. Só que tem um porém. Houve um corte, vai ter uma redução no preço unitário da venda. Essa redução é de quanto? 30%. Então, quanto vai ficar o preço da venda? É 100%, que é o preço normal, de R$ 5,00, menos do 30%, que vai sobrar quanto? 70%. Quanto é 70% de 5?
é 3,50. Ou seja, com a redução nesse preço unitário, o preço agora vai passar a ser de quanto? 3,50. Quanto vai ficar o meu lucro? O processo é o mesmo, tá, gente? Só que eu vou mudar agora o preço unitário dessa receita, que agora é de 3,50. Fazendo o mesmo processo, o lucro vai ser obtido por 1,5 ou 1,50, que vai ser o preço de cada boné, menos o nosso custo fixo. Bem, como vai ficar a nossa continha? Se eu quero calcular a quantidade de bonés obtendo o mesmo lucro, então eu vou substituir o meu L de x por quanto? Por 1.800. Então, calculando aqui, passo para o outro lado positivo, dá 3.000, passo para o outro lado dividindo, 2.000 é a resposta do nosso problema. Dá uma pausa, se tu não entendeu, reveja novamente, tá? Continuando, gente. Questão 16. A taxa de inscrição num clube de natação é de R$ 150 para o curso de 12 semanas. Se uma pessoa se inscreve após o início do curso, a taxa é reduzida linearmente. Se eu estou falando que é linearmente, é uma reta. E uma reta é sempre uma função afim. Eu posso modelar o meu problema tranquilamente em uma função afim. Expresse a taxa de inscrição em função do número de semanas transcorridas desde o início do curso. Gente, é 150 para quem vai às 12 semanas de curso. Se tu não vai às 12, tu vai pagando menos. Cada vez menos. Então tem que ter uma diminuição aí. Eu tenho que primeiro saber qual é a média do curso, né? A média por semana. Se é 150, basta dividir por 12 semanas e eu vou ter 12,50. Isso é cada curso. Então, se eu frequento as 12, eu pago 150. Se eu frequento 11, eu vou pagar 12,50 a menos. Agora, eu só tenho que modelar meu problema. T está representando a taxa. Quem vai representar X? X vai ser exatamente a quantidade de semanas que você não foi. Então, para você conseguir modelar, você tem um preço de cada semana, que é 12,50, que vai multiplicar pela quantidade total de semanas, menos aquelas que você faltou. Se você faltou 10 semanas, você vai ir em quantas? Em 2. E 2 vezes 12,50 vai dar um total de R$ 25. Então, você iria pagar só R$ 25. E a resposta do nosso problema, então, é a letra A. Problemas de modelagem, eles são mais simples, quando você só tem que modelar. Mas ele é um processo importante, é uma interpretação que muitos outros problemas pedem para você como um requisito básico para te conseguir resolver mais. A gente vai resolver outros problemas que necessitam disso, tá? Então, olha só, questão 17. Ele está mostrando aqui o resultado de uma experiência e apresenta um gráfico. Eu vou ler logo a pergunta. Ele quer que você crie uma relação entre o coeficiente angular, daqui está no claro, e daqui está no escuro. Perceba que é uma função linear. Olha, ele já até modelou aqui um processo aqui para a gente. Ó, y igual a mx. O que você vai ter que fazer? O gráfico ele tem pontos no plano cartesiano. Então, você tem que retirar esses pontos do plano cartesiano e montar a sua equação, montar a sua função. Uma para o claro e uma para o escuro, que vai ter exatamente esse mesmo estilo. Olha só como vai ficar aqui no claro. Olha os pontos. Quando é 3 horas, eu tenho uma absorção de 12. Então, 3 está para 12. E quando é 4 horas, eu tenho uma absorção de quanto? De 16. Isso no claro. 3 está para 12, 4 está para 16. Se você perceber, aumentou uma unidade aqui e aqui aumentou 4. Então, quando for y unidades, basta pegar esse resultado e multiplicar por quanto? Por 4. Tá certo? Então, esse seria o meu cálculo, né? Se for 3 vezes 4, 12, né? Se o meu m que está representando aqui as minhas horas for 3 vezes 4 vai dar 12. Tranquilo? Bem, então continuando. Só para um efeito, tem um erro aqui, é o contrário, né? Seria aqui 4m e aqui do outro lado que seria y. Tá? É só inverter esse resultado, mas não vai alterar na nossa resolução aqui não. No escuro, como seria? Olha aqui no escuro, olha os pontos do escuro. Quando x é 1, y vale 2. Quando x é 2, y vale 4. Aumentou 1, dobrou. Então, está dobrando o nosso valor. Então, para qualquer valor de y, basta multiplicar 2 vezes o valor de x, né? No caso do nosso coeficiente angular. O que a gente percebe aqui? Temos m
e um M' aqui, um M vírgula. O M vírgula, ele é o dobro do M. Então, é isso que eu tenho que procurar nas minhas alternativas, ok? O M, ou melhor, o Mzinho, ele é o dobro do M vírgula. Então, tá aqui, ó, o M, ele é o dobro do M vírgula. Se você pegar o M vírgula e multiplicar por 2, os coeficientes deles vão ser iguais. Então, essa seria a nossa solução, letra E. Olha a 18, já está acabando aí, gente. Na 18 tem o seguinte. Durante um percurso de x quilômetros, um veículo faz 5 paradas de 10 minutos cada uma. Se a velocidade média desse veículo em movimento é de 60 km por hora, qual é a expressão que permite calcular o tempo em horas que ele leva para percorrer os x quilômetros? Então, a gente tem que modelar o problema. Isso aqui tem um pouco de física, né? Então, vamos lembrar um pouquinho qual é a fórmula que a gente calcula a velocidade em física. Velocidade nada mais é do que variação do espaço sobre o tempo. Mas lembra que eu quero encontrar exatamente o meu tempo, então vou isolar ele. Ele está dividindo, vai passar para o outro lado, multiplicando. A velocidade que está multiplicando agora vai passar para o outro lado, dividindo. Então, o tempo nada mais é do que a variação do espaço dividido pela velocidade. Quanto é o meu espaço? É x quilômetros. E eu vou dividir pela minha velocidade, que é de 60. Agora, tem um porém. Esse seria o meu tempo se eu não tivesse as paradas. Eu tenho que levar em consideração as paradas. Eu faço 5 paradas de 10 minutos. Portanto, eu tenho um total de quanto? De 50 minutos. Quanto vai ser o meu tempo? Lembrando que na questão, presta muita atenção na leitura. Na questão, ele pede que seja em horas. Então, eu vou ter a minha distância, dividido pela minha velocidade, mais o tempo que eu fiquei parado. Mas aqui está em 50 minutos, eu tenho que transformar isso para horas. Como é que eu transformo 50 minutos para horas? Eu divido por 60. Por quê? Porque uma hora tem 60 minutos. Então, o meu tempo vai ser dado pelo meu percurso, dividido pela velocidade, mais o tempo que eu fico parado. Então, os denominadores são iguais, conserva, eu vou ter aqui a soma dos numeradores. Qual é a resposta do meu problema? Resposta, letra B. Quase acabando, gente. Então, só mais duas e a gente vai terminar essas nossas resoluções. Bem, na 19 eu estou dizendo o seguinte. Tem um gerente de uma loja de bolsas e verificou que se produzem 500 bolsas por mês, o custo total é de 25 mil. Se for 700 bolsas, o custo total é de 33 mil. Ele quer que você monte um custo, né, mensal, uma fórmula. Você tem que montar uma fórmula. Olha o que eu tinha dito. Existem questões em que ele pede para te modelar primeiro. Perceba que eu estou te dando pontos, tá? Perceba que eu estou te dando pontos. Quando for 500, o resultado vai ser 25 mil. E quando for 700, o resultado vai ser 33 mil. Característica de quê? Função afim. Lembrando que ele diz aqui, ó, seja formado por pontos de uma reta. Eu já estou te dizendo que é de uma função afim. Qual é a característica de uma função afim? Y igual a ax mais b. Galera, agora é só substituir os pontos. Quando x for 500, eu vou ter 500 vezes a mais b igual a o y, que vale 25 mil. Substituindo o nosso outro ponto. Quando x for 700, vai ficar 700a mais b e vai ser igual ao nosso y, que é de 33 mil. O que eu gerei aqui, gente? Um sistema linear. Lembra que a gente trabalhou em sala de aula? Como é que a gente resolve isso? Tem vários métodos, mas um dos melhores é utilizando o método da adição. Eu vou multiplicar a minha primeira equação por menos 1. Vai trocar todo o sinal dela. Como é que vai ficar a minha equação? Menos 500a menos b igual a menos 25 mil. E eu vou operar essas minhas duas equações aqui. Quanto é 700a menos 500? Vai dar 200. Simétricos, olha como B é simétrico. Quando eles são simétricos, o resultado vai ser 0. E quanto é 33 mil menos 25 mil, vai dar 8 mil. Vamos isolar o A e encontrar o resultado dele, que vai dar quanto? 40. Eu já tenho o meu coeficiente angular, minha taxa de variação. Agora eu só preciso encontrar o meu termo independente, né? Então, utilizando uma das duas equações, eu peguei a primeira. Vou isolar o valor de B agora e substituir o valor de A, que vale 40. 500 vezes 40 vai dar 20 mil, passa para o outro lado, ele fica negativo. 25 mil menos 20 mil vai dar 5 mil. Esse é o valor de B. Qual é, então,
a nossa equação. A equação ela é 40x mais 5.000. O nosso A que vale 40 e o nosso B que vale 5.000. Essa é a resposta da letra A. Calculando a letra B, tá? Eu quero saber qual é a capacidade máxima de produção da empresa, sabendo que vai ter 800 unidades por mês, e eu quero o custo médio de produção de uma bolsa. Bem, são 800 bolsas por mês. Se eu quero o custo médio, eu tenho que calcular quanto foi o custo total e no final dividir por quanto? Por 800, que é o que eu vou fazer, né? O custo quando eu tenho 800 bolsas vai ser 40 vezes x, ou seja, 40 vezes 800 mais 5.000. 32.000 mais 5.000 dá 37.000. Esse é o valor de custo de 800 bolsas. Mas eu quero saber o custo médio por bolsa. Então, eu tenho que dividir pela quantidade total de bolsas, que é quanto? 800, que vai dar um resultado de 46,25. E essa seria a resposta. Bem, gente, só para finalizar a nossa última questão aí. É uma questão muito parecida com a letra A da questão anterior. Eu vou ter um sistema que eu vou ter que gerar. Eu estou dizendo que a função é do primeiro grau, ou seja, é uma reta, é uma função do tipo y igual a x mais b. Né? E eu estou te dando 2 pontos. Quando x for 1, y vai ser 190. E quando x for 50, y vai ser quanto? 2052. Então, vou substituir esses pontos. Quando x for 1, y vai ser quanto? 190. Está aqui a nossa primeira equação. E eu tenho, quando x for 50, y vai ser quanto? 2052. Está aqui a nossa segunda equação. Tenho novamente um sistema linear. Como é que a gente resolve um sistema linear? Vou multiplicar uma das equações por menos 1, escolher a primeira e vou operar as duas. Está aqui, ó, trocou todo o sinal. Vai ficar menos a, menos b, menos 190. Eu vou operar essas duas equações. 50 menos a vai dar 49. Simétricos eu vou cancelar. 2052 menos 190 vai dar 1862. Dividindo, ó, isolando o A e dividindo, eu vou ter que meu A é 38. Eu já encontrei o meu coeficiente angular. Basta escolher uma das duas equações para encontrar o B. Eu vou escolher a primeira. Ó. A mais B é igual a 190. O A vale quanto? 38. 38 vai para o outro lado, fica negativo. 190 menos 38 vai dar 152. Então, quem é a minha equação? O A vale 38 e o B vale 152. Agora, basta eu calcular o f de 20. Percebe aqui, ó, quem é que está no lugar desse 20 aqui? Era o x. Então, onde tem x, eu vou colocar quanto? 20. Eu vou ter 20 vezes 38 mais 152, vai dar 760 mais 152. E o resultado é 912. Então, essas são as soluções. Gente, se você ficou na dúvida, repete aí o vídeo, volta a ver de novo. Muito obrigado, tá? Tenham um ótimo estudo aí para vocês. Eu vou continuar mandando mais vídeo e ajudando vocês. Eu já mandei uma nova lista. Não se preocupem que eu vou fazer uma uma revisão sobre o conteúdo que já havia sido dado. E vou resolver os exercícios para tirar a dúvida de vocês, tá, galera? Muito obrigado, gente. Até mais.